E aí, torcedor tricolor? Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. O São Paulo está disposto a tomar uma atitude drástica em relação ao Campeonato Paulista de 2026. Insatisfeito com a atuação da arbitragem no clássico contra o Palmeiras, na semifinal disputada na última segunda-feira, o tricolor enviou um ofício à Federação Paulista de Futebol, FPF, nesta terça-feira, exigindo providências cogitando não utilizar sua força máxima na próxima edição do torneio. No documento, o clube pede a exclusão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza do quadro de arbitragem da FPF e manifesta insatisfação com a postura da entidade diante dos lances polêmicos da partida. O tricolor contesta a condução da arbitragem e levanta questionamentos sobre o uso do VAR, alegando erros cruciais que teriam influenciado o resultado do confronto. Entre as principais críticas está a marcação do pênalti que resultou no gol decisivo do Palmeiras. O São Paulo considera que a penalidade foi marcada de forma equivocada e que a revisão do VAR não seguiu o protocolo adequado. O goleiro Rafael, envolvido no lance, afirmou após o jogo que não houve contato suficiente para a marcação da falta. A indignação são paulina aumentou ainda mais após declarações de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF. Durante entrevista coletiva, Bastos afirmou que Rafael poderia ter evitado o pênalti se tivesse chutado a bola para a frente. A fala foi interpretada pelo clube como uma tentativa de transferir a responsabilidade da arbitragem para os jogadores. O São Paulo argumenta que não se trata apenas de um lance isolado, mas de uma sequência de decisões controversas durante a partida. O clube relembra que Flávio Rodrigues de Souza já havia sido afastado do quadro de árbitro da CBF em 2024, após erro grave em um jogo entre Vitória e Fluminense, pelo Brasileirão. Na ocasião, ele ficou 4 rodadas sem apitar. A diretoria tricolor também critica a falta de um posicionamento firme da FPF sobre a arbitragem. Segundo fontes ligadas ao clube, os dirigentes esperavam que a entidade revisasse a atuação do árbitro e do VAR de maneira mais criteriosa, o que não aconteceu. Isso reforçou a percepção de que o tricolor não está sendo tratado com a devida isonomia na competição. Diante desse cenário, o São Paulo cogita utilizar um time alternativo no Paulistão de 2026, priorizando outras competições no início da temporada. A ideia é evitar desgastes em um torneio no qual o clube não sente que há condições justas de disputa. A possibilidade de um boicote parcial à competição pode gerar um grande impacto para a própria FPF. O São Paulo é um dos clubes de maior audiência e engajamento no Paulistão, e a ausência de seus principais jogadores poderia afetar diretamente a visibilidade e o valor comercial do torneio. A postura do tricolor tem apoio de parte da torcida, que também demonstrou revolta com a arbitragem. Nas redes sociais, são paulinos criticaram duramente as decisões tomadas na semifinal e pediram que a diretoria mantenha uma posição firme contra a FPF. Por outro lado, a medida também encontra resistência dentro do clube. Alguns dirigentes consideram que abrir mão da força máxima no estadual pode ser prejudicial, esportivamente e financeiramente. Além disso, a preocupação de que um movimento como esse possa afastar patrocinadores e gerar penalidades contratuais. A Federação Paulista de Futebol ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ofício enviado pelo São Paulo. No entanto, nos bastidores, a entidade não vê com bons olhos a ameaça de um boicote e deve buscar um diálogo com a diretoria tricolor para evitar um impasse maior. O próximo passo dependerá da resposta da FPF às reivindicações do São Paulo. Caso não haja uma solução satisfatória, o clube deve oficializar sua decisão sobre a participação no Paulistão 2026 nos próximos meses. A situação também reacende um debate antigo sobre a qualidade da arbitragem no Brasil. Clubes de diversas competições já manifestaram insatisfação com a atuação dos árbitros e a falta de transparência na gestão do VAR, apontando a necessidade de reformas profundas no setor. Com o início da temporada de 2026 ainda distante, o São Paulo terá tempo para avaliar sua postura em relação ao Paulistão. Enquanto isso, a diretoria segue atenta aos desdobramentos da polêmica e aguarda uma posição da FPF sobre suas reivindicações. Se a decisão de utilizar um time alternativo se confirmar,
o paulistão poderá perder um de seus principais atrativos, e a relação entre São Paulo e FPF pode ficar ainda mais desgastada. Resta saber se haverá espaço para um entendimento ou se o tricolor seguirá firme em sua decisão de protesto. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. O torcedor do São Paulo foi surpreendido na manhã desta quarta-feira com imagens de Marco Verratti desembarcando no aeroporto de Guarulhos. O meio-campista italiano, um dos grandes nomes do futebol europeu nos últimos anos, está no Brasil para assinar contrato com o tricolor, mesmo com a janela de transferências já fechada. O movimento inesperado agitou as redes sociais e trouxe uma onda de otimismo para os são paulinos, que agora sonham com um time ainda mais competitivo para brigar por títulos. Embora a negociação tenha sido conduzida com extrema discrição, informações de bastidores indicam que o São Paulo aproveitou uma brecha no regulamento para concretizar a chegada do ex-jogador do Paris Saint-Germain e da seleção italiana. A estratégia jurídica do clube envolveu a rescisão antecipada do contrato de Verratti com o Al Arabi, do Catar, tornando um atleta livre no mercado. Dessa forma, mesmo com o período de transferências encerrado, o jogador pôde ser registrado normalmente. Verratti é um reforço de peso para a equipe comandada por Luiz Ubeldia. Com vasta experiência internacional e um currículo recheado de conquistas, o meio-campista tem tudo para se tornar a peça-chave no esquema tático do treinador argentino. Conhecido por sua visão de jogo refinada, qualidade no passe e incrível capacidade de controlar o ritmo das partidas, o italiano pode dar um salto de qualidade ao meio-campo tricolor. A expectativa da diretoria e da comissão técnica é que Verratti assuma o papel de líder técnico da equipe, exercendo uma função semelhante à que desempenhou por anos no PSG. Sua capacidade de ditar o ritmo do jogo e distribuir passes com precisão milimétrica pode ser o diferencial para um São Paulo que busca protagonismo nas competições nacionais e internacionais. Além disso, o italiano chega para dividir responsabilidades com jogadores como Lucas Moura e James Rodrigues, reforçando um elenco que já possui grande talento, mas que precisava de um nome capaz de elevar o nível competitivo do time. Sua experiência em jogos decisivos será um trunfo em torneios como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. A torcida são paulina, claro, já se empolga com a possibilidade de ver Verratti atuando ao lado de Caleri, Wellington Rato e Alisson. Com a presença de um jogador de sua envergadura, o tricolor ganha um meio-campo mais criativo, capaz de abrir defesas adversárias e transformar posse de bola em chances reais de gol. O impacto de Verratti no futebol brasileiro também promete ser significativo. Poucos jogadores com seu histórico desembarcaram no país nos últimos anos, e sua chegada pode representar um marco para a imagem do São Paulo no cenário internacional. O clube, que já tem tradição em atrair grandes nomes, volta a mostrar sua força no mercado ao convencer um atleta desse calibre a vestir sua camisa. Nos bastidores, a diretoria do São Paulo já trabalha para agilizar toda a documentação necessária para a estreia do jogador. A expectativa é que, em poucas semanas, Verratti esteja em campo para reforçar a equipe, dependendo apenas da adaptação física e da regularização burocrática. A imprensa europeia também repercutiu o movimento inesperado, destacando a escolha do meio-campista por um novo desafio em sua carreira. Verratti escolheu um destino inesperado, mas que pode ser perfeito para ele. No São Paulo, terá protagonismo e um futebol que valoriza sua qualidade técnica, comentou um jornalista italiano. O próprio jogador, ainda no aeroporto, demonstrou entusiasmo com a nova etapa de sua trajetória. Estou muito feliz por estar aqui. O São Paulo é um clube gigante, com uma torcida apaixonada e uma história incrível. Mal posso esperar para jogar e ajudar o time a conquistar títulos, disse Verratti, cercado por jornalistas e torcedores. Para o técnico Luiz Ubeldia, a chegada do italiano representa um reforço fundamental para um elenco que busca um novo patamar competitivo. Ele é um jogador excepcional, que pode nos dar um controle de jogo que poucas equipes possuem. Ter alguém com sua visão e experiência nos deixa mais fortes e prontos para grandes desafios, afirmou o treinador argentino. Se a torcida são paulina já estava empolgada com a temporada, a chegada de Verratti leva essa expectativa a um novo nível. A equipe,
que já mostrava sinais de evolução sob o comando de Zubeldia, agora conta com um dos melhores meio-campistas da última década, algo que pode ser decisivo para suas ambições no Brasileirão e na Libertadores. Dentro de campo, o jogador italiano deve atuar como um verdadeiro maestro, sendo o elo entre a defesa e o ataque, organizando as jogadas, oferecendo um novo repertório ao setor ofensivo. Sua habilidade em desarmar e iniciar contra-ataques pode fazer a diferença nos momentos mais cruciais da temporada. Além da qualidade técnica, Verratti traz um espírito vencedor ao São Paulo. Tendo conquistado inúmeros títulos na Europa, incluindo o campeonato francês e a Eurocopa de 2021, ele sabe o que é necessário para triunfar em grandes competições. Seu conhecimento e mentalidade competitiva serão inestimáveis para um elenco que busca consolidar sua posição entre os melhores do continente. Outro fator importante é a influência que Verratti pode exercer sobre os jogadores mais jovens do elenco. Sua presença no vestiário e nos treinos pode acelerar o desenvolvimento de promessas do clube, transmitindo experiência e elevando o nível geral do grupo. Se no PSG ele foi um dos pilares da era vitoriosa do clube francês, no São Paulo ele chega com a missão de liderar uma nova fase de conquistas. O desafio agora será adaptar-se ao futebol sul-americano, que exige intensidade e resiliência, mas que pode proporcionar a Verratti um dos capítulos mais marcantes de sua carreira. Com uma recepção calorosa dos torcedores e expectativas elevadas, a trajetória do italiano no futebol brasileiro já começa com um alto nível de empolgação. Se conseguir mostrar a mesma qualidade que exibiu nos gramados europeus, Verratti pode se tornar um dos grandes nomes da história recente do clube. O São Paulo, que nos últimos anos lutou para retomar sua grandeza, agora tem um novo protagonista para guiar esse caminho. O torcedor tricolor tem motivos de sobra para acreditar que, com Verratti, os títulos tão sonhados estão mais próximos do que nunca. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.